Boa noite, amigos. Salve, salve. Tudo bem por aí com vocês? Tamo junto. Estamos começando mais uma live. Hoje com ele, grande mestre Paulo Solares. Acabou de entrar. Antes de iniciar a live, eu só quero deixar um recadinho aqui. Nós estamos junto com o pessoal do Velocidade RS aí numa ação de arrecadação de alimentos. Então qualquer dúvida que vocês tiverem, segue lá velocidade.rs, tá? Tira todas as informações com foguinho lá. Bora pra live, convidando aqui o senhor Paulo Solares a entrar. Boa noite, senhor Paulo. Oi, boa noite, tudo bem? Tudo bem com o senhor, mestre? Tudo ótimo, tranquilo. Graças a Deus. Seu Paulo, o senhor quer uma história aí, o senhor tem várias histórias, é uma verdadeira lenda aí no meio do automobilismo. O senhor que é um artista plástico, né? Criou aí diversos troféus. O senhor já fez quadros também, um quadro dedicado ao Ayrton Senna. Conta um pouquinho dessa história, desse lado que poucos conhecem do senhor. Bom, eu gosto muito do automobilismo. Eu estive em Interlagos por volta de 1956, assistindo a primeira 1000 milhas brasileiras, com meu pai, obviamente, que era um fã de automobilismo, né? E eu acho que por causa disso, obviamente, eu criei uma paixão pelo automobilismo. E dentro dessa paixão, eu pude transitar por vários caminhos, né? Eu pude trabalhar com artes, fui piloto de moto e velocidade, trabalhei com troféus para a Fórmula 1, pintei quadros também, e hoje eu estou junto com meus sócios, o Gregão e o Paulo Gomes, numa categoria chamada Old Stock Race. Quanto aos quadros, os quadros, o tema sempre foi automobilismo, e eu tive a oportunidade de fazer uma exposição, isso em 95, logo após a morte do Ayrton Senna. Eu senti vontade de fazer alguma coisa sobre isso e falar um pouco sobre a trajetória dele, não só como piloto, mas também como ser humano. Então eu fiz 20 telas pintadas em óleo, né? E expus no Hotel Transamérica, onde os pilotos ficavam da Fórmula 1. E foi uma coisa muito bonita, acho que o momento era oportuno, as pessoas estavam muito tristes até pelo fato do Ayrton ter ido embora, e foi uma coisa muito bacana. Isso me inspirou a trabalhar mais com o assunto, e eu acho que eu devo ter pintado aí talvez umas 500 telas no total no assunto automobilismo. Foram aí muitos anos fazendo trabalhos nessa linha. E também, obviamente, troféus, né? Eu fiz um trabalho para a Fórmula 1 durante 4 anos, criando o troféu da Era do Pré-Sal, que tinha uma pedra do pré-sal incrustada nesse troféu. Foi uma coisa muito interessante. Eu recebi esse convite muito em cima da hora, inclusive, porque a pessoa que ia fazer esse troféu, uma artista muito renomada e tal, ela não, parece que não conseguiu, não foi aprovado pelo comitê da Fórmula 1 aquilo que ela havia feito. E aí o tempo passou e lembraram de mim em algum momento. Então, aí foi uma correria, viu, cara? Você não faz ideia. Mas no fim acabou E, dando certo. e como que é esse desafio assim de você criar um troféu para aquela que podemos chamar ser a Copa do Mundo, né, do automobilismo, porque a Fórmula 1 não é que hoje, sempre foi ali a elite do automobilismo, né? E criar um troféu assim, vamos colocar a toque de caixa,
Como que é desenvolver a criatividade? Onde que o senhor busca inspiração, materiais a ser utilizado? Como que é esse processo? É uma coisa assim, é uma coisa meio doida, né, digamos assim. Eu acho que quando você, às vezes, está sob pressão, a tua capacidade intelectual aumenta um pouquinho, porque você vai buscar recursos em você mesmo que você normalmente não utiliza em condições normais, você está relaxado. Então, quando você foca em alguma coisa, você tem que resolver, então a cabeça parece que funciona numa outra frequência, entende? E as ideias começam a vir. Para você ter uma ideia, após o convite, isso foi eu recebi esse convite às 8 horas da noite, há um mês da corrida. Rapaz, A hora que eu recebi o convite, minha esposa estava sentada do lado e ainda tinha o telefone fixo, né? Então eu telefone segurei o fixo. telefone e falei para ele, falei, ó, estão me convidando para fazer o troféu da Fórmula 1, mas falta um mês. Ela falou, não, mas você faz, eu te conheço, você é você adora um desafio, né? Eu falei, bom, vamos lá, então vamos, mas isso é muito sério, eu não posso falhar, porque se falhar tenho que mudar de país e de planeta, talvez, né? Então, então É eu aquilo, aceitei, ou você se consagra ou você se perde se, pro resto da vida. se desgraça pro resto da vida. Então, mas engraçado que na hora que eu estava falando no telefone, quando eu falei, não, eu faço, a minha cabeça já tinha começado a funcionar. Eu já estava vendo imagens daquilo que eu queria fazer. É uma coisa Poxa, é tão rápida que não dá para entender, só mesmo quem está na situação. Mas é assim que funciona. E aí é lógico, eu precisava apresentar algumas sugestões do troféu para que eles aprovassem, para que depois então eu começasse a produzir. Não é que no outro dia eu já fui produzir, não tinha como, né? Não tinha nada ainda, nem o que seria. Alguma coisa estava me passando na cabeça, imagens, né? De esboços e tal, de formas. Então eu, mais ou menos em 3 dias, eu já tinha um esboço do que eu queria. E, caramba. e naquela época, meu filho estava comigo, ele mora nos Estados Unidos hoje, mas ele estava em casa e ele trabalha muito bem com 3D, essas coisas. Então, eu fiz um esboço, um desenho, e falei, olha, Santer, que é o nome dele, eu preciso que você me faça isso em 3D, esse é o material, isso aqui é cromado, isso aqui é fosco, isso aqui é resina e tal. E ele, pô, ele em um dia já tinha me resolvido o problema. Caramba. E aí eu olhei a peça e falei, puxa, essa peça vai ficar bonita. Inclusive ela virava, assim, ele fez de uma forma para ver todos os lados do troféu, a pedra incrustada, tudo mais. E aí eu enviei rapidamente para o pessoal lá, né, da agência, que estava com isso encarregado de resolver esse problema do troféu. E foi aprovado. Então, em uma semana, estava resolvido esse primeiro problema. Aí, aí é que entrava o problema, porque eu tinha que transformar isso em realidade. E o que é ruim é Aí é assim, que entra o desafio, né? é, eu tinha que produzir, são 3 troféus. É o de primeiro lugar, o de segundo e o de terceiro, e os tamanhos são diferentes. Se fosse um Sim. troféu só, era bem mais fácil, um tamanho só, mas era o mesmo troféu em 3 tamanhos. Então você tinha que trabalhar na escala e tudo mais. Tem regras de peso, de altura, tem uma série de coisas. Você pode criar, mas você tem dentro de um espaço que eles definem. Uhum. Bom, aí comecei a trabalhar, e olha, para você ter uma ideia, os troféus chegaram no autódromo no sábado à tarde, anterior ao domingo da corrida. Eu trabalhei dia, noite, aí, porque a minha parte terminada, eu tinha que levar isso para a fabricação. A modelagem Uhum. eu fiz, mas depois tem que fabricar. Aí são vários materiais e passava a noite
vendo a pessoa tirar o molde e para produzir, fundir a peça no outro dia, porque se você não fica, o cara vai dormir, entendeu? Sim, Então, sim. então você para pensar o que é ficar em pé uma noite inteira vendo uma pessoa trabalhar, para no outro dia você poder começar a tirar peças. Meu E, Deus. não, você não faz ideia. Você não faz ideia. É. Foi um desafio assim de tipo ir para a Lua, sabe? Bom, no final deu certo. Quem ganhou a prova foi o. Esqueci o nome dele. Mark Webber. Mark Webber. E ele declarou no final que aquele foi o troféu mais bonito que ele já havia ganho na vida dele. Isso compensou todo o trabalho, digamos assim, todo o esforço. E foi muito bacana, foi muito divulgado. A Petrobras ficou muito contente com o resultado, porque a Petrobras que patrocinava o GP naquele momento, né? E Sim. depois, aí sim, isso foi em 2011 até 2014 eu produzi os outros. E foi muito bacana, Aí foi os muito. outros já teve mais tempo, né? Pra... Não, exatamente. Os outros você já tinha um pouquinho mais de know-how, digamos, de correrias, né? Então foi uma coisa muito legal. Foi mais uma, uma vitória na minha vida profissional, né? E anteriormente eu já tinha feito o primeiro da Indy, que fiz também. Eu ia Você ia perguntar perguntar sobre sobre isso. isso? Eu ia falar sobre isso. O troféu da Então, o Indy, da o senhor Indy, também já tinha sido feito, já tinha feito, né? foi 2010, né? Esse É troféu da isso. Indy também teve um desafio, obviamente, só que eu tive mais tempo para produzir e era um troféu grande, ele tinha 90 centímetros de altura a peça. A Indy, nesse sentido, eles são mais. Eles gostam de coisas maiores, é diferente da Fórmula 1, né? Não tem, É, e as regras. americana, né? É americano, É né? o jeito americano de fazer as coisas, né? E É, não, e aí eu me lambuzei nisso aí, entendeu? Porque eu também gosto de coisas assim mais extravagante, aquela coisa extravagantes e tal, mais marcante, né? isso. E foi um trabalho legal também. A inspiração foi a primeira vez que eu acho que alguém utilizou no mundo a fibra de carbono em um troféu naquele momento. Caramba, que Então legal. ele foi utilizado fibra de carbono, resina e um personagem cromado no topo do troféu, que significava a base em carbono seria a tecnologia utilizada nos carros. Aí existia um desenho que entre a base e o topo que significava São Paulo e seus viadutos. E em cima Nossa, havia uma personagem de um homem empunhando fincando uma bandeira quadriculada, que era a bandeira da Vitória e a Vitória em São Paulo, entendeu? Como se fosse um Bandeirantes. O troféu chamou o troféu Bandeirantes, até porque a Bandeirantes é que estava transmitindo. transmitia Então ficou na ocasião. uma peça bastante interessante também, muito, muito bonita. O pessoal gostou. E aí, os 4 anos, a peça sempre manteve o mesmo padrão, nós não mudamos. Na Fórmula 1, não. Cada ano o troféu foi diferente. Certo. Em foi 2011 que o senhor fez da Fórmula Indy, que foi a etapa aqui na Embi, não foi? Isso, Inclusive? na AMB, exatamente. Todas as etapas eu produzi os troféus. E qual desses troféus, assim, o senhor, assim, curtiu mais o processo de fabricação, é, vamos colocar assim, que o senhor curtiu mais o processo, a entrega, tudo mais? Qual dos troféus, assim, que o senhor fez? Olha, na verdade, assim, troféu, escultura, pintura, todo trabalho de arte, ele digamos assim, é como se fosse um filho, sabe? Você gosta de todos, não importa. Hum, não tem Porque, preferido. é, exatamente, porque no momento que você está executando, você está vivendo aquilo que você está fazendo.
E são vivências diferentes, até pelo modelo do troféu, pelo que ele vai simbolizar, pelo aquilo que ele se propõe a ser posteriormente. Então, se eu te falar que teve um ou outro, eu estaria falando uma não verdade. Tá? Então, eu gostei de todos. Agora, é lógico, o troféu da Indy, eu me senti mais livre produzindo ele. Uhum. Até porque falaram, faça aquilo que você achar. Não me deram tamanho, não me deram peso, não me deram nada. A Fórmula 1 ela teve um pequeno enquadramento. Então eu tive que limitar algumas coisas dentro daquilo que eles me pediram. Né? Eu poderia talvez fazer coisas diferentes se eu tivesse outras dimensões para trabalhar. Mas eu te digo que isso para mim foi extremamente prazeroso, tirando o primeiro da Fórmula 1, que me pressionou muito. Isso me judiou um pouco. Mas aí que Eu tá. imagino. Mas você sabe como é que é? Na vida, tudo que é mais difícil, quando você consegue e vence, você transpõe todos os obstáculos, o resultado é mais prazeroso ainda, entendeu? Então, chegar no O sábado sabor da vitória é diferente. é diferente, a gente sabe que é, né? Uma corrida que você lutou muito para ganhar é diferente de uma corrida que você saiu na frente e terminou na frente, correto? Entendi. Embora vitória sempre é bom, né? Com certeza, com certeza. Eu encontrei ontem, obviamente fiz uma pesquisa sobre o senhor, né? Não ia Ah, chegar é, de quarto escuro, mas eu fiz uma pesquisa sobre o senhor e encontrei uma coisa. Eu ia tirar a dúvida com a esposa do senhor ou com o Tiago, mas uhum, eu preferi perguntar diretamente. ok. Eu vi que existe um livro chamado Arte para Cenas, se não me falha a memória, assinado por um Paulo Solari, só que o sobrenome dele está com S no livro, e o do senhor Isso. é com Z. É. Foi o senhor? É um erro de grafia? Não é o Não, senhor? não, Não. sou Ah, eu tá. mesmo. E esse livro, tudo que eu fiz praticamente sobre o Ayrton Senna, que não foram poucas coisas, entre desenhos, pinturas e esboços e uma série de coisas, eu coloquei nesse livro. E o fato de ter o S é que antes era com S. Mas aí Hum, uma filha minha, com essas coisas de numerologia, falou, ah, pai, muda, aqui é melhor, e não sei o quê. Eu falei, tudo bem, não tem por que manter, para mim tanto faz. E aí eu acabei seguindo a sugestão dela, então aí virou o Z no final. Mas entendi. sou eu mesmo que fiz. Isso foi no ano, em 2000, se não me engano. Já fazem Foi. 2 anos. E foi 22 anos. um Isso livro mesmo. bastante interessante. Ali eu falava um pouquinho do trabalho. O livro, é óbvio que ele era no 89% de imagens e muito pouca escrita, né? Mas eu contava um pouco dos motivos e processos que eu utilizei para poder produzir essas obras. Para que a pessoa entendesse o que ela está vendo, né, de uma certa forma. Caramba, interessante. Eu vou comprar, inclusive, esse livro. Eu encontrei um site que vende. Ah, Eu vou legal. comprar, inclusive, esse livro porque Bacana. me despertou interesse, me despertou muito interesse em ver esse livro. Agora você está falando, né? É mais um livro para ver do que para ler, Isso, isso. mas eu vou acabar comprando esse livro. E aí, o pessoal que está assistindo a gente, depois eu recomendo. Eu vi também que o senhor fez um quadro, se eu não me engano, ele ficou, não sei se ele ainda está exposto na Alesp, né, aqui em São Paulo, sobre Ayrton Senna também, imagens bem marcantes, assim, sobre o Ayrton Senna, né, é um quadro, assim, um cidadão comum, que não conheço de arte, Uhum. bati o olho e fiquei assim, pasmo, falei, cara, isso é perfeito, Ah, que bom. porque tem várias imagens assim, como se fosse em segundo plano. Conta um pouquinho sobre esse quadro para a gente. Bom,
Eu não lembro exatamente que quadro é esse, para você ter uma ideia, pela quantidade de quadros que eu acabei fazendo. Nem todos eu consigo lembrar, mas pelo que você está me dizendo, eu acho que é um quadro onde existem fragmentos de, Isso, de uma imagem do Ayrton Senna. isso, Foi assim, exato. logo que o Ayrton Senna faleceu, todos nós ficamos com aquela tristeza como se todo um ente querido tivesse morrido, correto? Um E vazio, aí, né? ficou um vazio. E eu me propus a continuar desenhando Ayrton Senna como se ele estivesse aqui ainda entre nós e pintando momentos que ele viveu e momentos que ele não viveu, mas que eu estava criando. Então era como se a gente estivesse mantendo ele aqui. E assim foi por alguns anos, né? Mas a gente vai mudando. O artista, assim, normalmente, ele tem uma tendência a mudar o seu trabalho, a forma de expressar as suas emoções e tal. E aí chegou um momento que eu comecei a me sentir até mal de continuar pintando ele aqui, entendeu? Porque eu falava, puxa vida, ele já fez o que ele tinha que fazer, não sou eu que vou mantê-lo aqui, eu não tenho esse direito, de uma certa forma. O que eu fiz? Mudei o meu conceito de pintura. Então eu fiz uma exposição quase que me despedindo dele. Então eu comecei a criar uma outra maneira, uma outra linguagem da pintura, com fragmentos do Ayrton Senna aqui e as boas mensagens que ele deixou. Mas no quadro mesmo, na pintura, ele não está presente. É isso que é Sim, interessante. O capacete sim, está vazio, exatamente. o capacete está lá, mas está vazio. Entende? Sim. O carro também ele está fragmentado. Então, É, o carro são inclusive as mostra o cores. pneu bem próximo à zebra, mas não mostra o Isso. Ayrton no carro. É, Isso, exatamente. Então, e eu utilizando cores. Na verdade, eu fiz uma exposição com foram 15 quadros, 15 pinturas a poxa. óleo sobre tela. Eu fiz 5 vermelhos, 5 em tons de amarelo e 5 em tons de azul. E cada cor significava uma fase do Ayrton. O vermelho era aquela primeira fase do Ayrton, da luta dele para chegar onde ele chegou, a agressividade na pista, que ele corria assim de uma maneira alucinante, né? Aquilo Então era meio que a essência dele, né? era tudo vermelho. Depois eu fiz uma fase amarela, que é a fase do ouro, onde ele se consagra campeão, bicampeão, tricampeão. E a última fase é azul, que é a fase da consciência, porque eu percebi que o Ayrton Senna, no decorrer da sua carreira, ele foi do guerreiro ao monge. Ele mudou o seu enfoque e ele começava já a pensar diferente sobre a vida. E eu me lembro muito bem que ele deu uma entrevista uma vez, e isso me marcou muito, eu gostei muito do que ele falou, porque demonstrou o quanto ele havia crescido e se espiritualizado de uma certa forma. A pergunta foi, Ayrton, agora que você é tricampeão, agora que você já conseguiu tudo na vida, que você chegou no topo do topo, porque até artistas e pessoas importantes eram fãs dele. Isso é uma coisa Sim. muito difícil de acontecer, né? Uhum. Ele olhou para o repórter e respondeu assim, muito calmo, muito tranquilo, ele estava muito sereno já nessas fases. Ele falou assim, se tudo que eu fiz e consegui não servir para reverter para as pessoas, não adiantou nada. Eu falei, pô, que coisa interessante, porque se você parar para Forte. pensar, imagine que você quer escalar uma montanha. Quando você chega lá em cima, o que mais você tem para fazer? Tem que descer, em princípio. Ou, de uma Sim. certa forma, o que eu faço agora que eu estou aqui em cima, que eu consegui isso aqui? Então, é muito importante que ele observou que havia muito mais que isso, que são as próprias pessoas que fizeram ele chegar lá, de uma certa forma. Então, ele tinha a ideia de começar a fazer algo para retornar as pessoas, a devolver as pessoas. E eu acredito que se ele estivesse vivo hoje,
ele estaria fazendo uns trabalhos assim muito importantes, assistenciais, ou como o próprio instituto que foi feito posteriormente, mas ele provavelmente estaria à frente disso, fazendo um Com trabalho muito certeza. bacana para retorno às pessoas, entendeu? Então, daí surgiu essa exposição com essas cores. E esse quadro que você está falando é um quadro bem maior, é um quadro grande que eu fiz, Isso. é um quadro solo. Ele não faz Hum, parte de uma coleção, é um quadro sozinho e eu demonstro exatamente isso nesse trabalho. A velocidade, tudo, mas de uma certa forma fragmentado, e que isso vai permanecer no coração de todos nós, de uma certa forma. entendi. Falando ainda sobre Ayrton Senna, o Thiago Frata está pedindo para o senhor contar um pouco sobre a estátua do Senna no Conjunto Nacional. Ah, bom, eu tinha um evento que era anual lá no Conjunto Nacional sobre automobilismo, chamado Velocult, que era Velocidade e Cultura. Então ali eu colocava pinturas, esculturas e apresentava carros históricos de corrida. Nós tínhamos um coquetel no cinema, onde eu passava filmes, nós premiávamos pilotos, jornalistas, fotógrafos, mecânicos. Era uma festa muito bonita. E numa desses eventos, eu fiz uma escultura sobre o Ayrton Senna, retratando aquele momento que ele sai do carro para o pódio e levanta o troféu com aquela dificuldade daquela prova que ele ficou acabado. Né? Foi uma prova maravilhosa. Só E terminou, acho que com a terceira e com a quinta marcha, algo assim, né? exatamente. Então foi um negócio muito bonito. E eu fiz uma escultura em função disso. E depois o Conjunto Nacional veio conversar comigo e nós achamos que era interessante deixar lá para marcar isso, né? Então foi uma coisa bacana. Então ela está lá, é uma escultura. Quem quiser ir lá tirar uma foto do lado, pode ir. É muito interessante. Com Ao certeza, lado com do certeza. ídolo, né? É verdade. O pessoal tá mandando perguntas aqui na caixinha. Uhum. Ah, dos troféus que o senhor fez da Fórmula 1, tem alguma réplica com o senhor? Olha, os troféus, normalmente a gente fica com réplicas. Uma vai para o piloto, uma fica com a organização e uma fica com o artista. E eu expus esses troféus em algumas oportunidades. De vez em quando a gente demonstra e coloca, mas a gente fica sempre com uma réplica para a gente. Ah, que legal. Respondida a pergunta, Claudemir. Um O Rani abraço, Claudemir. Sabino. Rani Sabino, sou grande admirador de Sr. Solares. Como foi voltar ativa com a Old pós-pandemia sem torcida? Você sabe como são as coisas, né? Parece que tudo aqui é um pouquinho mais difícil do que deveria ser. Mas ninguém contava com esse tipo de acontecimentos. A Woodstock, ela estava anterior a isso, ela estava num ritmo muito interessante, muito bom. Só que aí aconteceu isso, acabaram as corridas, não podia ter aglomeração. É óbvio que aquela energia, aquela coisa bacana, ela vai caindo, né? Então, sobrou o quê? Um retorno com todos esses vazios para que a gente preenchesse. Mas eu percebo que nós estamos crescendo novamente. A primeira prova, não, um público pequeno, mas muita gente com medo também, né, de vir, não sabe se deve ou não. Mas agora está indo, eu achei que essa última etapa foi boa, os opaleiros estão voltando, a festa está voltando, e eu imagino que a Woodstock ela vai crescer muito para o ano que vem. Esse ano aqui ainda é um ano de a gente catar retalhos, né, daquilo que você De pode. readaptação, né? De Exatamente. voltar à vida, voltar a viver. Exatamente. O custo das coisas
aumentou muito. Tudo isso atrapalha muito a gente, Infelizmente. sabe? Você veja, e outras coisas, por exemplo, nós tivemos nessa última etapa, a nossa etapa de corrida, foi colocado uma festa rave junto. Uhum. Então, isso foi muito ruim, atrapalha, não tem onde parar carro, as pessoas ficam irritadas. Isso não deveria acontecer, né? Porque Interlagos é um autódromo. Primeiro lugar as corridas, depois festas e Os eventos, festivais. mas foi posto junto, né? Então isso também atrapalha e a gente luta com várias dificuldades. Mas eu acho que a Woodstock, na minha opinião, é uma categoria que vai crescer muito. Nós temos um público assim muito bonito, muito bacana, de família, os opaleiros, e agora também estão vindo pessoas que não são opaleiras, público que gosta de corrida, porque é emocionante, né? A Woodstock, Com ela certeza. ainda é aquela a corrida raiz. A Sim. tecnologia, ela é muito interessante, é bacana, mas tem um problema. Quanto mais tecnologia você coloca num carro de corrida, menos emoção você tem sobre aquele evento. Fica meio Porque autorama, né? porque o que acontece? Você vê que o piloto não é totalmente o responsável por aquilo que está acontecendo dentro da pista. Tem algum controle externo ou até interno dentro do carro, um botãozinho para ultrapassagem, ou isso, um artifício qualquer. E na Woodstock, não, é a corrida verdadeira. Quer dizer, o que você está vendo ali são pessoas que estão realizando. E é isso que o pessoal gosta. E é isso que também eu gosto, de uma certa forma. Pode ser um saudosismo, pode não ser, mas o esporte o automobilismo começou assim. A Sim. tecnologia está mudando ele. Às vezes eu fico preocupado, eu não sei até que ponto a corrida de automóvel vai ser um esporte, ou vai ser um show, digamos assim, virtual real, entendeu? Que a Fórmula Cada 1 um na sua baia pilotando um carro à distância. Um é carro mais, elétrico é, ainda. é mais ou menos, sabe, uma coisa assim, eu não sei aonde vai ficar a emoção nisso. Uhum. Eu acho que você vê, a Woodstock, ela tem o slogan que é a emoção está de volta. E ela Sim, tenta passar isso e parece que ela cumpre bem esse papel. com Então, certeza. respondendo aí para o Heine, Heine, fica tranquilo que a Woodstock ela vai vir forte e o ano que vem vai ser show. Tem uma pergunta aqui do Sr. Fernando Carlos. O primeiro trabalho seu sobre a velocidade foi a homenagem a Lorenzo Bandini. O que explica essa paixão de toda a vida? Isso daí a gente falou um pouquinho lá no começo, mas eu acho que vale essa resposta. Bom, então, eu voltando um pouquinho, né? Eu fui para Interlagos muito cedo, eu tinha 4 anos de idade, com meu pai, vi a primeira 1.000 milhas brasileiras. E é óbvio que uma criança, você imagina, nos anos 50, você não tinha as opções que você tem hoje. Hoje é uma criança, você dá um celular para ela e esquece do mundo e ela não está tudo resolvido, né? E naquela época, e muitas atividades, você tem o skate, tem o surf, tem o windsurf, tem não sei o quê, tem muita coisa para se fazer que um jovem naquela época não tinha. Então aquilo, o som, eram as carreteiras. Não sei se as pessoas sabem Uhum. o que eram carreteiras, mas eram os carros de rua adaptados para a corrida. Era uma prova de 12 horas, praticamente, as 1.000 milhas brasileiras, e esses carros é que corriam, com motores V8. E o som do motor V8 ele é muito próprio, muito forte. Isso, para mim, mexeu exatamente com o meu instinto, entendeu? Eu adorei isso. Passei a assistir as corridas com meu pai direto. Toda vez que tinha corrida em Interlagos, a gente ia. E isso refletiu nas minhas brincadeiras, porque tudo tinha desenho com carro de corrida, carrinhos de rolemã. Eu cheguei com 11 anos de idade, eu tinha uma pequena, mas era na garagem da minha casa. Eu fabricava carrinhos de rolemã com 11 anos de idade. Puta, Fabricava, saudade disso. vendia, comprava medalhas e tacinhas, organizava corridas. Então, isso foi uma coisa muito legal também que eu me lembro, né?
que me entusiasmava muito fazer os carrinhos de rolemã. E eu já fazia os carrinhos, eu acompanhava muito a Fórmula 1, pelas revistas Uhum. Autosport e tudo mais, e eu procurava fazer os carrinhos de rolemã parecido com aqueles charutinhos da época, dos anos 60. Então eu Sei. pegava, para você ter uma ideia, lata de massa de tomate, fazia Uhum. carburador com aquilo, pintava de alumínio, Caramba, cano de tubo de PVC e fazia escapamento. O que carrinho legal. tinha direção. Então você ia deitado nele, assim, quase como num Fórmula mesmo. Então a molecada, quando via isso, eles ficavam doidos e compravam, por incrível que pareça. Então era uma festa, era muito legal. Depois disso, eu cresci um pouco mais. Aí meu negócio era motocicleta. Comecei a correr de motocicleta. Não corri muito tempo, tá? Foram poucos anos, mas fui campeão da Taça Centauro e ganhei uma prova de 24 horas na minha categoria, abaixo de 500 cilindradas. Então eu tive experiências como uma criança que ouve ver pela primeira vez uma corrida de automóveis, como espectador, obviamente. Depois eu participei com os meus carrinhos de rolemã. Depois eu fui para dentro da pista, Interlagos antigo, diga-se de passagem, não o de agora. Aquele que não Uhum. era brincadeira. De 8 E, quilômetros. e era uma pista extremamente desafiadora. Depois, se quiser, a gente fala um pouquinho sobre isso. Uhum. E depois parti para as artes, dentro do mesmo espírito das corridas. Então, eu consegui transitar pelo automobilismo em vários caminhos. E essa paixão só crescia, só crescia. Hoje chegamos na Old Stock, realizar as corridas também. Então, é por aí que as coisas se encaminharem aonde nós chegamos. Que legal. O senhor foi o criador do capacete San Marino, né? Exatamente. Eu já havia. E chegou um momento que eu fui convidado para trabalhar na Induma, que foi a antiga Induma, né? Que fabricava os melhores capacetes. Então, Uhum. a Induma estava com um problema naquela época, porque tinham outras duas fábricas que fabricavam capacetes, só que elas fabricavam os capacetes sem muita segurança. O enchimento dele, a parte interna, era feito com palha, crina de cavalo, Nossa, umas coisas absurdas. E nossa. A Induma era a única que colocava o revestimento de proteção, que era o isopor. Uhum. Só que para você fazer o isopor, ele tinha um custo mais alto do que os outros capacetes. E, Sim. e naquela época você não tinha obrigatoriedade do uso de capacete, inclusive. Caramba. Você podia andar sem capacete. Eu cansei de andar de motocicleta sem capacete na minha juventude. Aí era importante que a gente fizesse um consenso que todas as fábricas tivessem o revestimento de proteção, que é o isopor. Certo. Aí, nessa época, eu participei na ABNT das normas de capacete. Então, se alguém não gosta de andar de capacete hoje, tem que me culpar também, porque fui eu uma das pessoas que levou algumas regras para se produzir um capacete. Eu trabalhava e fui em nome da Induma. E Uhum. aí nós criamos as normas brasileiras para usuário de capacetes para motocicleta. Aí as coisas começaram a ficar melhores porque os custos dos outros tiveram que aumentar. Aí Uhum. entrou a obrigatoriedade do uso do capacete e, e num determinado momento todos os capacetes eram feitos em fibra de vidro. Certo. E aí o senhor Sérgio Manfredi, que era o dono da Induma, veio da Itália e mostrou para mim um capacete que estava sendo feito na Europa, alguns capacetes que já eram injetados em plástico, não eram mais em fibra de vidro. E ele falou: o que você acha que dá para fazer? Aí eu peguei, fui para a prancheta e comecei a ter algumas ideias.
E aí eu comecei, eu como era motociclista também, qual era o problema do motociclista naquela época em relação a um capacete? Os capacetes, a viseira, tinha uns ilhoses de pressão. E eram Sim. quatro, dois em cima e dois embaixo. E quando você fixava, para abrir, você tinha que usar as duas mãos, era difícil, às vezes quebrava a viseira. E nos dias Putz, de chuva, aquilo embaçava, era muito ruim. Então você tinha que tirar a mão do guidão da motocicleta e abrir aquilo para você poder respirar e não embaçar a viseira. E é óbvio que se você está numa subida, tirar as duas mãos do guidão, freio dianteiro, tal, que você segura, tem o freio no pé também e tal, mas era desconfortável. Então eu falei, sim, puxa vida, se eu conseguisse fazer algo que eu usasse só a mão esquerda, e resolvia muito bem. E essa abertura com dois estágios, o estágio total e um pré-estágio, onde você conseguisse respirar para que não embaçasse, sem precisar abrir ela toda. Continuar com ela fechada para a chuva não molhar seu rosto e tudo mais. E aí comecei a desenhar o modelo, fiz um protótipo em fibra de vidro, fui testá-lo com a minha motocicleta, fiz mais uns ajustes e mostrei para ele. E ele falou: Nossa, isso tá maravilhoso, vamos produzir. E aí, então, foi para a fase de fabricação dos moldes para injeção em plástico ABS. E nessa etapa, o revestimento de proteção já estava maior, porque na primeira etapa era 20 milímetros. E nós já estávamos. caramba, E nós já. Era só 20 milímetros, quer dizer, 2 centímetros, não é nada. E 2 centímetros. nesse momento, nós já estávamos com 30 centímetros. Já tínhamos aumentado 10 milímetros. O capacete estava muito bom, estava bem aerodinâmico. Bom, e aí foi o que aconteceu. Quer dizer, ela se tornou líder de mercado. Depois a Taurus comprou a Induma e Uhum. continuou fabricando. Quer dizer, isso tem mais ou menos uns 40 anos quase. E esse capacete continua sendo fabricado Sim, e é ainda dos mais vendidos. sim, Principalmente motoboy com certeza. adora, né? Motoboy adora. Pela praticidade, justamente pela praticidade e É, pela leveza dele, né? e é bacana assim, porque às vezes eu encontro motoboys e eu pergunto, o que você acha desse capacete? Ah, esse aqui meu avô usava. Quer dizer, tem Cara, netos, tem netos que estão usando o capacete. Não que era o do avô, mas porque o capacete a cada 3 anos você que deveria vem, trocar. Porque vem, ele perde vem de gerações, né? de tradição e todos gostam e tudo mais. Então a gente se sente muito bem. Eu imagino que eu devo ter salvo algumas milhares de vidas, né? Talvez, com o meu trabalho. Isso aí Com certeza. é muito gratificante, entendeu? Eu fico muito feliz por ter tido essa oportunidade de ter produzido essa peça. Então é isso. Sensacional. Eu queria só dar um recado pro pessoal que tá vendo a live. Tem um pessoal que tá mandando pergunta, eu tô perdendo as perguntas. Manda nas caixinhas, pessoal, quem já fez pergunta, quem eu ainda não fiz aqui pro senhor Paulo, manda aqui na caixinha. Inclusive tem mais perguntas aqui. É, vamos lá, aqui, ó. Pegada aqui de baixo. Como o senhor vê o automobilismo brasileiro de hoje? Evolução de carro, equipamento? Bom, o automobilismo de hoje aqui no Brasil, ele ficou um pouco estranho do que ele era anteriormente. Porque o automobilismo Tem essa também, mesma sensação? o automobilismo também virou um negócio, né? Além Uhum. do esporte. Então, nós temos algumas categorias, mas assim, não existe mais uma escola de automobilismo. Isso é um problema que é o motivo pelo qual hoje a gente não tem pilotos na Fórmula 1. Então, agora, a Stock Car, com a gestão do Giulianelli, está fazendo um trabalho muito interessante, porque a Fórmula 4 veio para cá. Isso Uhum. já é um novo recomeço para o nosso automobilismo. A primeira fase do automobilismo, que acho que é preciso explicar muito bem, quando o Brasil se despontou no automobilismo mundial,
Existia anteriormente uma mística que dizia que piloto brasileiro jamais iria se dar bem na Europa, na Fórmula 1. Porque nós éramos como, assim, vai, falando um português bem, tipo pangarés. Lá estava a elite do automobilismo. E, na verdade, certo. o que acontecia aqui era algo maravilhoso. O que, que era? Interlagos. Interlagos foi a faculdade do automobilismo brasileiro. Em minha opinião, a melhor pista do mundo. Estou falando do Interlagos antigo. Este é bom, Uhum. mas o antigo era realmente uma pista de corridas. É lógico que a gente sabe que hoje a Fórmula 1 não pode mais ter pistas tão longas por causa do tempo de TV e toda a logística para placas, tira a placa, põe. É muito complicado e até para poder, vamos supor, um acidente você chegar rápido e tudo mais. Então, Uhum. padronizou-se em torno de 4.000 metros uma pista de corrida de Fórmula 1 hoje. Tudo bem, a gente entende, é normal. Mas a pista de Interlagos era uma pista que ela tinha todas as características para que você aprendesse a pilotar. Você tinha pista, curvas de altíssima velocidade, você tinha curvas de alta velocidade, de média velocidade e de baixa velocidade. Isso em subida, em descida, grandes retas, freadas muito fortes. Então, o piloto que andava em Interlagos, ele aprendia realmente a pilotar. E na década de Pilotava em 60, qualquer outro lugar do mundo, né? exatamente, e na década de 60 veio um time maravilhoso, que era o time das primeiras equipes oficiais de fábrica. Começou com a Vemag, depois veio a Cinca, e aí a Willis. A Willis foi a Willis. maior delas. Ali estava Pô, Pierre Clemente, um mestre da pilotagem, Luiz Pereira Bueno, Wilson Fittipaldi, Carol Figueiredo, Chico Lameirão e José Carlos Patti. Quer dizer, dali foram os homens que acabaram. E o Emerson também, em um determinado olha, momento. E aí veio foi um quando o pouquinho Brasil depois, né? estava tão preparado de forma assim, e não tinham o que contestar. Quando eles chegaram, o Emerson chegou lá na Europa, ele começou a ganhar tudo. E as pessoas se deslumbraram. Por quê? Por causa dessa escola que a gente teve. Então, aí foi um grande momento. Aí o que aconteceu? Passou, esse momento foi de Emerson Fittipaldi para Nelson Piquet, culminando com Ayrton Senna. Depois veio o Uhum. Rubinho, o Massa e outros pilotos que participaram, foi uma quantidade grande. Só que aconteceu, em minha opinião, obviamente, a Europa foi pega de surpresa, eles não esperavam esses talentos. Se bem que o Ayrton Senna não participou muito dessa escola de Interlagos. Ele Uhum. veio bem mais do kart, com outras maneiras. Mas nós abrimos uma picada e que começou a entrar um monte de gente na Europa. É óbvio que isso para eles não foi muito legal, eles, embora aceitassem num primeiro momento, mas você sabe como é que é europeu, né? Eles têm a Uhum. primazia, eles são os detentores de tecnologia e tudo mais. Eles começaram a se mexer, começaram a ter escolas para pilotos. Começou a mudar. E hoje todas as equipes têm as suas escolas. Então começou que você vê o Lewis Hamilton, ele vem disso também. Então, e Sim. aqui aconteceu exatamente o contrário. Depois do Ayrton Senna e o Rubinho e tudo mais, e o Massa, não tinha mais pilotos que estavam vindo atrás. A nossa escola simplesmente não existia, porque você tinha o kart, do kart você saía para ir para onde? Não tinha mais Fórmula V, não tinha mais nada. Acabou a Apareceram. safra. E a gente foi se perdendo, sabe? Nesse meio tempo. Eu acho que foi um descuido das federações de perceber que a gente estava ficando para trás em relação a eles que estavam avançando. E aí acontece que você perde um tempo, e agora para voltar isso não é fácil. Eles estão muito adiantados. E nós não temos mais esse recurso que nós tínhamos no começo. Então,
eu vejo que o automobilismo brasileiro hoje ele está deficitário em termos de produzir pilotos para o exterior. Agora, nós temos uma categoria que é a Stock Car, que é brilhante, é maravilhosa, é uma grande categoria, acho que está com 43 anos já, Uhum. e de muito sucesso, né? Teve alguns altos e baixos, mas isso é normal, Sim, né? isso acontece em toda. Transições, mas sobreviveu sempre e sempre voltou cada vez maior, mais forte. Isso é muito importante. Eu acho que a Stock Car é a nossa grande vitrina para o Brasil e também para o exterior, mostrando o nível de automobilismo que a gente tem capacidade de fazer. Agora, o restante, tudo que está acontecendo, são coisas assim individuais, sabe? Você não tem sequência. Nós temos os caminhões, a truck, que é uma categoria bacana, mas ela já é definida em si própria. A própria Old Uhum. Stock, ela é uma categoria definida em si própria. A Porsche Cup é uma categoria definida em si própria. Entende? Então, isso aí é bacana, tem que ter mesmo, sem dúvida. Mas a contribuição para a formação de pilotos, isso não funciona. Entende? Sim. Não, para nível de exportação, estou dizendo, né? Não para nível interno. Em nível interno, eu acho que um cara que pilota Opala, e pilota bem o Opala, ele tem capacidade para ir para qualquer categoria e se dar bem. Porque o Opala é um Isso é carro muito verdade. difícil. E os nossos Opalas, eles têm muita potência, inclusive para o pneu que a gente usa. Né? São mais de 300 Uhum. HPs para um pneu radial, que é por aí que está a emoção. Muitos falam, mas por que não Sim. coloca um pneu slick? Dois motivos. Um é porque é muito caro. É impossível uma categoria como a Old Stock ter pneu slick. E segundo, que O foge custo tudo dele é ali em cima, né? não, e foge toda a proposta da categoria, que a proposta é essa Sim. mesmo, ter esse carro difícil para tocar. Né? Então, Uhum. o que a gente precisa é cada vez mais transformar isso num show. Na verdade, o Woodstock é um show. Sim. Entende? Então, você respondendo a pergunta, o que eu acho do automobilismo brasileiro? Eu acho que ele está meio desconexado no seu geral. É possível que agora, com a Fórmula 4, a gente comece, então, novamente a ter uma escalada em aprendizado de pilotos. Porque o bacana é que o piloto fique aqui no Brasil e não vá para fora. Porque sai do kart e já vai embora, já vai embora. Então, o automobilismo perde com isso, em minha opinião. A gente acaba mandando muito talento para fora e acaba não se aproveitando numa Fórmula 1, por exemplo, né? Tem um piloto, eu não vou me lembrar o nome dele, mas tem uma categoria de turismo japonesa e tem um piloto brasileiro que foi correr lá, porque assim, aqui no Brasil, ele pegou justamente essa época de onde a Stock Car era muito cara e os regionais não davam retorno. Então, o que ele fez? Ele foi para a Europa, não se adaptou na Europa, ele foi para os Estados Unidos, não se adaptou nos Estados Unidos, ele foi para outros países, enfim, ele chegou no Japão. No Japão, ele encontrou uma categoria de turismo que, inclusive, eles utilizam pneus de várias marcas. Então, tem Toyo, tem Michelin, tem Pirelli, tem, enfim, marcas diversas de pneus e as equipes, a equipe de fábrica. Então, a Toyota tem a sua equipe, a Honda tem a sua equipe, enfim, as grandes japonesas, a Mitsubishi, todas elas têm as suas equipes, né? E dentro das equipes das divisões, e cada divisão escolhe, não, vou correr de Bridgestone, vou correr de Michelin, vou correr de Toyo, vou correr, enfim. Uhum. Ele se achou lá e o cara tá arrebentando lá. Simplesmente ele tá passando, toda vez que ele corre, ele varre e passa o pano que ele limpa tudo. O cara ganha tudo, entende? É bacana Então isso aí. acho que. Então, mas assim, atualmente o Brasil de repente teria uma categoria para esse cara? De repente até teria, só que ele deve ter saído daqui com um ressentimento tão grande que ele falou, cara, me achei aqui, vou ficar por aqui, não volto. Eu diria que não, aqui ele não vai achar uma categoria desse tipo.
Não, E, e a gente também, assim, o automobilismo, ele precisaria de algum tipo de apoio também de fábricas, né? E a gente não tem apoio nenhum. Você vê, a própria Woodstock, que fala de Opala, Chevrolet, a Chevrolet não tem o menor interesse, porque a caramba. visão deles é outra, né? E eles têm outras projetos e tudo mais, mas eles deveriam, assim, de alguma forma, até um apoio moral seria bacana, entendeu? Porque Divulgar no site, alguma é coisa, um né? produto da indústria nacional, fabricado por eles, que foi extremamente muito bem sucedido, né? A maioria das Sim. famílias fala, meu avô teve, meu pai teve, agora eu quero ter um. Existem mais ou menos, acho que uns 50 mil Opalas rodando ainda pelo Brasil. É um número expressivo e eu acho Demais. que é uma coisa assim que precisa um pouco de coração também, sabe? Não Com pode ser certeza. tudo muito frio, é complicado. Quanto mais tecnológico ficar esse esporte, você vai ter que pensar em coisas para levar emoção para as pessoas. Não, você vê que as corridas estão se transformando assim quase que em shows, né? Tem muita coisa que você precisa dar momentos ao público que vai lá alguma emoção, porque às vezes a corrida é chata, né? A Fórmula 1 hoje, ela estava muito chata há 2 anos atrás, 2, 3 anos. Estava muito Dava chato. sono, dava sono. Eu É, assistia, eu dormia. Sem brincadeira, eu não tô exagerando. O pessoal exatamente. da quadrilha que me conhece, o Claudemiro, o Rani, os caras falam, ah, você viu na volta tal? Eu falei, não vi, cara, eu dormi. Eu É, dormia. Assim, da 15ª volta, eu dormia, eu acordava assim, faltando, sei lá, acho que 3 voltas pro final. Eu falava, nossa, acho que eu perdi a corrida. Mas o que e, aconteceu agora, na corrida? Nada. e agora ela está ficando legal de novo, está ficando bacana, está Sim, tendo emoção, está tendo. Quer dizer, você está sempre tentando adaptar, mudando regras para que o jogo fique interessante, né? Então com agora certeza. ganha um, na outra ganha o outro, como é que vai ser a próxima? Entende? Começa a gerar um interesse. E o automobilismo, se não for assim, ele realmente não tem a menor graça. Tem que ter essa. Acaba. E americanos sabem muito bem disso, né? Melhor que eles, Sim. ninguém sabe. Então, eu acho que eles estão indo para o caminho certo. E nós aqui, nós temos. O problema é o seguinte: o brasileiro, nós temos muito talento. Não é que não tem. O que atrapalha um pouco, às vezes, a falta de união que existe nesse esporte. As categorias não se conversam, isso é muito ruim, e você não consegue, às vezes, fazer um grande show. Cada um trabalha muito solitário e praticamente, às vezes, desdenhando uma outra categoria, entende? Então, Hum. isso não é uma coisa bacana. Eu acho que todos deveriam, às vezes, conversar e para onde nós estamos indo e o que nós estamos querendo, na verdade. Isso é uma coisa que seria interessante se pudesse ocorrer. Vira uma briga de ego, né? Porque, assim, na verdade, a própria Stock Car, hoje, a Old Stock e a Stock Car deveriam ser mais unidas do que nunca. Porque se a Stock Car é o que é hoje, foi por causa da Stock Car lá de trás, que É, é vocês hoje, eu, né? é isso que você está falando, é uma coisa que já me passou pela cabeça algumas vezes, que eu acho que a Old Stock ela poderia trabalhar junto com a Stock Car. Não necessariamente um campeonato inteiro, mas às vezes uma ou duas provas a Woodstock participar, eu acho que era bom para ambos, não só para nós, Sim, como para a Stock Car também, pelo fato que ela é exatamente a Stock Car hoje. Então é muito interessante você trazer do passado algo que emocionou tantas pessoas. Você imagina, quem viu aqueles Opalas roncando pela pista e depois eles silenciaram? Isso ficou no passado, algumas pessoas viram, mas hoje já tem gerações que ouviram
falar, mas nunca viram e nem puderam saber o que é. Então, a gente, de uma certa forma, nós conseguimos trazer o passado para o presente. Então, Com Interlagos, com certeza. a Woodstock, voltou a sentir o som dos motores 6 cilindros. Isso é uma coisa muito bonita, que já estava morto, né, de uma certa forma. Então, é uma coisa que leva um pouco de memória, história. Eu gosto muito de história, sobre, no geral, mas o automobilismo, a história, para mim, ela é maravilhosa de ser contada, e eu acho que a Woodstock é um museu de acervo dinâmico, vai, digamos isso. Isso é muito, muito interessante. Então, talvez fosse uma coisa bacana. Nós já corremos com a Stock Car. Já Sim, sim, fizemos acho que 2 provas, se não me engano. Correu tudo bem, foi sim. legal, tal. Mas assim, eu acho que a Stock Car poderia aproveitar um pouquinho mais a Old nesse sentido, Com até certeza. comercialmente falando, porque a gente manda público. Sim, sim. Hoje a Stock Car ela não tem um fã-clube, né? O Cruze não tem o fã-clube do Cruze, não tem o fã-clube do Corolla. Existe memes, milhões de memes dos carros, mas um fã-clube, igual existe um fã-clube de Opala, clubes de Opala, né? A gente tem clube de Opala aqui na Vila Maria. Eu moro em Guarulhos, então eu tô pertinho aqui da Vila Maria. Uhum. Tem o Opaleiros de Guarulhos, tem. Putz, Não, um tem uma, monte, tem um tem monte. uma Fica até difícil infinidade. falar o nome de todos, porque tem É, Opaleiro de todo lugar, né? sim, sim, Então, sim. cada enxadada é um clube de Opala que você acha. E, Porque é um carro que ele tem a sua história, é um carro que ele tem o seu valor emocional, porque assim, remete a quando o cara da minha idade, por exemplo, o cara de 40 anos, poxa, meu pai trabalhou na Guaporé Veículos por quase 16 anos. Eu praticamente nasci dentro de uma caravan, né? A minha irmã também, a minha irmã praticamente nasceu dentro de uma veraneio. olha só. Então, assim, são carros que, poxa, tem um valor pra gente emocional, sentimental muito grande, né? Então, pô, a gente escutava o pessoal falando, poxa, quando eu era mais novo, pô, tinha um Opalão, 6 cilindros, com uma tripla Weber deitada, que andava pra caramba, que não sei o quê. Então você fala, cara, onde que eu vejo esses Opala hoje? Não vê, né? Não, E a não. Woodstock resgatou, pegou lá do fundo do baú e falou, não, vem cá, aqui os Opala, ó, isso aqui é corrida. Exatamente. Porque a gente gosta daquela corrida com emoção, né? Então, fomos buscar exatamente lá no fundo do baú. E eu acho assim que a Woodstock, ela tem uma pequena semelhança com a NASCAR americana, porque a NASCAR, Aquela ela coisa raiz. e a NASCAR começou exatamente sobre a contravenção de bebidas, né? Os Sim, pilotos, para entregar a bebida que eles fabricavam à noite, né? O tal do moonshine, isso. eles tinham que fugir pelas estradas de terra da polícia. Então, Uhum. eles envenenavam os carros, óbvio, preparavam para os carros de polícia não conseguir pegá-los. Então, eles conseguiam ir embora, entregar onde tinham que entregar e acabou. Só que, quando isso acabou, aí esses pilotos não sabiam muito o que fazer. Então, resolveram fazer corridas entre eles, em terrenos de terra, ovais de terra. E aí alguém olhou e falou assim, aliás, eu sabia o nome, esqueci, desculpem. Ele Hum. olhou e falou, bom, vamos organizar isso aqui. E aí começaram as provas da NASCAR. Então, aquilo que o público americano vai lá prestigiar é a história deles. A corrida é a história condensada. Então, por isso, aquilo é uma maravilha e tem fãs. A Woodstock, ela realmente também veio de um fato social, de uma certa forma, porque foi da indústria nacional, o sucesso do carro, a A própria história na depois pista. a história dele na pista, e hoje ela volta outra vez com esse apelo de um passado que foi glorioso. Então, de uma certa forma, tem uma pequena semelhança, porque ele veio das ruas para as pistas, de uma certa forma, o Uhum. Opala.
né? Era um Sim, carro de rua que veio para as pistas. sim. Então, e por isso a gente tem esse amor, por isso que tem muita gente que gosta. E isso é muito bonito de você preservar, entendeu? Quando você vai para Interlagos assistir uma corrida da Audi, você está indo lá ver a história na pista. Todo mundo tem algum sentimento por aquele carro, por algum motivo. Porque teve, porque o pai tinha, porque, como você está falando, que você praticamente nasceu dentro de uma Caravan, né? Então, tudo isso Sim. fica, sabe? E eu acho bonito quando o ser humano ele consegue digamos assim, que ele consegue prestigiar algo que ele foi importante e manter esse carinho e esse amor e não ser frio só no descarte. Hoje o mundo está muito descartável, entende? Eu acho que você preservar sentimentos faz parte do ser humano que eu conheci quando eu nasci nos anos 50. Eu costumo dizer que eu sou um produto do século XX, que na minha opinião foi o melhor século, e, e nasci no melhor ano, nos melhores 10 anos, que foram os anos 50. Então, Ah, com certeza. eu Foi conheci um mundo, maravilhoso. eu conheci um mundo que não tem mais nada a ver com o que eu estou vivendo hoje. Então Era o é mundo sem bacana. mimimi, né? E a gente tinha, a gente se tinha carinho pelas coisas, sabe? A gente tinha Sim. sentimento, respeito, que isso é muito importante, respeito. Hoje as Porque pessoas sabem o preço das coisas, mas não sabem o valor. é mais ou Bem, menos isso aí que você que está era falando. exatamente o contrário daquela época, né? Uma coisa, eu acho que a Woodstock ela tem esse toque, sabe? Eu acho que é uma coisa bacana, que todos deveriam pensar um pouquinho sobre isso. Tem tem várias perguntas aqui, na verdade, mas a Roberta Vilhena, ela mandou aqui. Tive o prazer de conhecer o Paulo quando fechou com meu esposo, o Fernando, da Big Power, para fazer a montagem do primeiro de estoque. Onde está esse primeiro de estoque? Essa é uma pergunta legal e triste ao mesmo tempo. Na verdade, eu fiz o primeiro carro da Woodstock, né? E ele se iniciou na oficina do Luizão. Uhum. Só que aí, por alguns motivos, eu não estava muito feliz com a tratativa do carro e eu levei para o Fernando da Big Power. E o carro ficou muito bom, ficou um carro muito bem feito. Foi bacana ver a família toda trabalhando no carro, ele, a Eles esposa. são sensacionais, né? Essa família é uma família exemplo, sabe? Eu gosto muito deles. Aliás, todos que estão envolvidos são grandes pessoas. Só que às vezes você se adapta com um, se adapta com o outro, pelo jeito. E ali as coisas foram muito legais e tal. Eu, na verdade, eu nunca fui piloto de automobilismo, fui piloto de motociclismo. Mas eu cheguei a Uhum. andar com esse meu carro lá em Interlagos e foi um prazer. Quer dizer, quem andou de moto naquele circuito antigo, andar de carro nesse agora, ficou muito fácil, sabe? Na minha opinião. Vira Porque, brincadeira. pô, você está ali dentro, tranquilo, o carro, embora algumas pessoas digam que não, mas é um carro bastante seguro. E eu dei umas voltas, gostei e tal, mas como eu precisava optar em correr ou trabalhar na categoria, na organização, na parte dos bastidores, é impossível você correr e fazer isso também. A corrida te absorve demais. E então eu achei que eu por trás seria melhor. Então meu sócio, o Gregão, ele participa das corridas, é um pilotaço, ele anda muito bem Manda muito bem. e cuida da parte técnica. E eu cuido assim do marketing, de comunicação, planejamento, ações, nesse tipo de coisa. Então isso eu acho muito, eu gosto de fazer isso também. Eu acho prazeroso. E o carro hoje, infelizmente, ele está correndo. Eu só não vou falar onde, porque eu fico muito triste quando eu falo sobre isso. Eu não consegui mantê-lo. Eu queria que ele ficasse Poxa. como uma peça de museu da Woodstock. A minha ideia é que a Woodstock tivesse o seu museu.
E Uhum. eu mudei para Florianópolis, eu não moro mais em São Paulo, Uhum. e ficava muito difícil ter o carro lá, não tinha onde deixar, era muito complicado. E eu vendi o carro. Mas quem sabe um dia eu digo onde ele está correndo. Mas ele está correndo. Bom, E o importante é que ele está nativo. ele está na ativa. E quem sabe um dia eu ainda resgate ele novamente, numa situação que permita que a gente faça esse museu. Porque eu sempre Uhum. critiquei as categorias, todas elas, que elas não têm memória. E eu mesmo não estou conseguindo manter a memória da minha, entendeu? Então eu acho muito chato isso. Mas Então, isso é uma coisa um pouco custosa também, não é? Manter um museu, porque o senhor tem um não, espaço, tem uma série de coisas, tem pessoas que para organizar, tem pessoas para manter, tem pessoas para limpar. Não é por se tratar de carro, não pode limpar de qualquer jeito, com qualquer coisa, né? Então acaba sendo uma coisa bem custosa também, né? não, tudo que você vai fazer tem custos, né? Isso aí é uma coisa que não. Só que assim, quando nós começamos a categoria, nós também nem sabíamos se alguém ia querer correr de Opala. Porque a Old Stock não foi uma categoria planejada. Uma coisa, você planejar uma categoria, então você faz todo um trabalho, ver quem vai fazer isso, quem vai fornecer aquilo, como vai ser a entrega para patrocinador, se tem alguma empresa apoiando. Você monta um esquema comercial, aí você fala, bom, isso aqui funciona, e aí você parte. Então ela já está, o prato está feito. A Você faz Woodstock, um plano de negócio, né? exatamente. Aí é mais fácil nesse sentido. A Woodstock veio de uma ideia, e a ideia da corrida de Opala é do Gregão, não é nem minha. O Gregão que me procurou, nós éramos vizinhos, né? E ele falou, pô, Uhum. Solares, tô pensando em fazer corrida com Opala, o que você acha? Bom, eu na hora falei, pô, do caramba, né? Sensacional. Legal. E aí eu perguntei para ele, falei, Gregão, mas tem peça para reposição? Eu falei, não, tem, e o que não tem dá para fazer e tal. Eu falei, bom, porque se você não tiver peça de reposição, obviamente, o que vai acontecer? A categoria vai ficar 1, 2 anos e vai acabar. E a minha cabeça, Uhum. como eu te falei do troféu, que já começou a virar, Você quando ele falou começou. aquilo, eu já comecei. E o Gregão, na verdade, o que ele quer, o que ele queria, era fazer uma categoria para ele voltar a correr. Ele não estava preocupado com esse tipo de coisa, porque ele sempre foi piloto e ele queria voltar a correr. E Opala, ele sempre correu muito de Opala, e acho que talvez seja o piloto que mais correu de Opala. Hein? A gente está para fazer umas pesquisas aí, que ele corre de Opala, olha, há muitos e muitos anos. E então, só que para mim já não servia isso. E eu falei para ele, pô, Gregão, e como vai chamar a categoria? Ele falou assim, classe C, que era o nome da categoria na época. Classe C. Uhum. Putz, aquilo entrou mal no meu estômago. Eu falei, nossa, classe C, Gregão? A Classe corrida C, de como é Opala. chamada e tal. Aí eu falei, pô, não, posso sugerir alguma coisa? Ele falou, não pode. Aí eu pensei um pouquinho e falei, ó, Old Stock Race, que é corrida dos velhos Opala, dos velhos estoques. Dos velhos É uma, estoques. é uma realidade, não, é uma corrida de verdade. Né? Então, não é uma corrida fictícia, digamos assim, um nome fantasia que não condiz com o que ela realmente é. E aí, no outro dia, nós voltamos a conversar, eu fui até a casa dele, eu falei, olha, já tem um slogan, a emoção está de volta. Quer dizer, em 2 dias, a minha cabeça já tinha ido lá para a Lua e voltado. Lá, você Então, foi lá na frente. eu já estava vendo todo um negocião grande. Falei, nós temos que abrir uma empresa, não pode ser uma categoria que seja da Federação Paulista ou que seja uma associação de pilotos, porque eu estava pensando em patrocinador, já estava, sabe, minha cabeça ela andou muito rápido, até rápido demais. Isso gerou alguns conflitos, mas e assim foi. Esse conceito old stock, família, pessoas, é o que eu falo, old stock são as pessoas, Sim. entendeu? A corrida é um congraçamento entre as pessoas e os pilotos. É uma coisa bacana e é isso que é o meu enfoque, né? E aí a categoria começou e foi indo, foi desenvolvendo. Começou com pilotos assim,
mais da antiga, pessoas que já tinham parado de correr, e nós não sabíamos se isso ia dar certo no final da história. E, por incrível que Uhum. pareça, começou a tomar um vulto muito grande. Foi crescendo, crescendo, foram aparecendo pilotos mais jovens, e hoje a categoria tá bem desenvolvida, eu diria. Só o que nos falta é um patrocínio, obviamente, para que a gente possa dar um segundo passo. A Covid atrapalhou muito. Nós estávamos com uma empresa já interessada. E depois disso, a coisa mudou tudo. A empresa também não teve mais o interesse. E agora nós estamos em conversações aí com outras empresas. Provavelmente alguma coisa boa venha a acontecer. Assim que nós tivermos isso, aí a coisa vai ficar muito legal. Vai ficar muito boa. Eu diria que do Paulista, a Old é a mais marcante, a principal, né? Porque mesmo porque ela veio aí antes de outras grandes, né? Como a Gold Classic, por exemplo, mas e também é assim, eu vejo hoje como a principal categoria. A, porque assim, eu gosto demais da categoria, né? Primeiro pelo carro, né? Segundo pelas amizades que a gente acabou fazendo ali na categoria, né? E essa proximidade que vocês têm também com a torcida, com os clubes, né? Inclusive aqui o pessoal da Woodstock mandou uma mensagem agora há pouco falando que vocês têm 30 clubes de Opala cadastrados, né? Ou seja, tudo isso, vocês não estão simplesmente visando, vamos fazer para ganhar dinheiro. Vocês estão fazendo uma coisa, óbvio, toda empresa tem que ganhar dinheiro. Isso é indiscutível. Não é pecado nenhuma empresa ganhar dinheiro. Tem que ter lucro, porque se você gasta aqui, você tem que ganhar do outro lado. Mas vocês têm essa coisa de trazer o público, trazer o fã para perto de vocês. E aí, é isso que eu acho legal. Porque à medida que outras categorias colocam ali uma corda entre a torcida e o piloto e não deixa o pessoal ali ter tanto contato, vocês não, vocês pegam o piloto, colocam em cima de uma picape e, meu, vai pra torcida, cara. Vai lá que são esses caras que carregam vocês. É isso que eu acho muito legal. Nós temos assim, um profundo respeito pelo público. Como eu te falei, o destaque são as pessoas. Sim, Então, se você não respeitar isso e não tiver realmente uma interação com eles e dar a eles o que eles querem, que obviamente é o espetáculo e tudo mais, eu particularmente não vejo motivo para fazer alguma coisa. Eu gosto muito das pessoas, eu acho, respeito demais os opaleiros, o que eles nos proporcionam lá, como eles recebem os pilotos, e os pilotos vão com o maior prazer para conversar, comer um churrasquinho ali junto com eles. É muito bacana, todo mundo oferece alguma coisa, um copinho de chopp, se bem que não pode beber, né? Mas oferece, obviamente. E, mas então, depois da eu acho segunda que corrida, aí pode, aí não tem problema. aí tá E é tudo uma liberado. festa, né, cara? Eu acho que assim, é uma festa, é uma coisa onde todos ficam felizes, as famílias vão, as crianças, né? Então, eu acho que isso, o que a gente está fazendo é uma coisa, digamos assim, para o bem. Como empresa, nós ainda não ganhamos dinheiro, infelizmente. Nesse sentido, nós não ganhamos nada. Nós estamos fazendo por puro amor ao esporte. Lógico que estamos pleiteando vir a ganhar dinheiro. Primeiro, pela própria Sim. categoria, porque para que você a desenvolva, você precisa de investimentos, fazer ações, né? Algumas mudanças nos carros, determinadas melhorias, fazer provas externas, que é muito importante. Se você soubesse quanto nos pedem para ir para fora, principalmente para o Sul, o pessoal Sim. mas está pedindo já há 7 anos para a gente ir para lá e prometendo uma grande festa na hora que nós chegarmos lá. Então, a gente tem que ir. E a Woodstock, ela não pode ficar só no Campeonato Paulista. Ela tem que fazer o Paulista, porque é a nossa casa. Mas ela pode fazer provas fora também, entende? Sim.
isso é muito importante para que a categoria desenvolva e se solidifique. Porque, normalmente, patrocinador, ele quer que você vá para outros estados. Não fique só na sua casa, entende? Então, mas a gente está chegando próximo disso. Eu acho que a gente vai conseguir fazer um campeonato paulista e, ao mesmo tempo, um campeonato com algumas provas fora que ficaria como uma Copa Woodstock. Soma-se a pontuação do paulista com as 2 ou 3 externas que seja e cria-se uma segundo campeonato, que eu acho que é muito interessante. Sim, com certeza. Inclusive tem um pessoal aqui que segue a gente que já carimbou com todas as letras que vai ter Old Stock esse ano no Sul. Vai ter? Olha, Vai. por mim vai. Já está muito. As negociações com o autódromo lá já estão extremamente avançadas. Praticamente já definimos o que a gente precisa e eles estão muito solícitos a tudo. E agora nós estamos fazendo uma enquete com os pilotos para que nós tenhamos um grid bom, porque não adianta sair de São Paulo com 10 carros, por exemplo. Tem que ir, Não, na minha opinião, todos deveriam ter esse compromisso. Eu sei que umas pessoas estão com alguma dificuldade, mas se não houver comprometimento, fica muito difícil você avançar e dar aos pilotos mais apoio, que é uma coisa que a categoria pretende fazer assim que ela tiver esse patrocínio. Nós queremos apoiar um pouco mais os pilotos, melhorar um pouquinho a condição para eles, mas é muito importante que eles entendam que se não houver comprometimento, fica muito difícil vender um produto, porque a Oldstock, como outra categoria qualquer, ela nesse momento ela vira um produto. E esse produto sim. tem que dar uma entrega à pessoa que vai colocar o valor na, nesse produto. Se você não conseguir comprometimento, você não tem um bom produto para vender. E se você não tem um bom produto para vender, é melhor não vender. E se você não vende, você não sai disso. Entendeu? Você continua. Vira um É, ciclo vicioso. exatamente. Eu diria que hoje a bola está mais na mão dos pilotos do que na nossa. A nossa parte está toda feita e concluída. Agora nós precisamos desse apoio, desse comprometimento ao qual eles vão ficar muito satisfeitos também, porque às vezes o piloto ele não entende o complexo das negociações e o que é uma categoria no lado comercial. Corrida não é só a corrida lá na pista, você tem muita coisa que você precisa planejar e conseguir captar para poder, então, dar outros passos. Senão, você não sai disso. Então, essa organização é muito importante. E isso, às vezes, eles não conseguem, porque não é o métier deles. O métier deles é corrida. Então, Uhum. isso atrapalha um pouco, mas eu acredito que muitos já estão conscientes e os outros vão começar a também perceber o quanto esse trabalho que nós estamos fazendo vai beneficiá-los também. E isso é muito importante. Entendi. É o lado empresarial do esporte, né? É muito Sim, diferente do lado esportivo em si. Às vezes a pessoa sim. entende muito do esporte, mas isso não é suficiente para que você entenda do lado empresarial como é que isso se processa, como é que você consegue realizar coisas, os caminhos que você precisa fazer para poder, então, no final, entregar tudo isso, tanto para piloto quanto para patrocinador. É verdade. Tem que ser uma via de mão dupla, né, inicialmente, porque se a categoria ajuda o piloto de alguma forma, o piloto tem que ajudar a categoria quando ela precisa também, né? Você E imagina na Stock Car, por exemplo, o pessoal lá assina contrato, tem uma série de coisas. Você imagina se um piloto da Stock Car fala assim, hoje eu não vou correr, porque eu vou viajar. Tudo bem, fala, bom, mas aquele piloto é profissional, ele ganha muito dinheiro e tal. Mas é o que eu digo, para chegar nisso,
Você precisa ter comprometimento. Então, a gente não Sim, pode ficar nessa condição. E às vezes o pessoal fala, mas eu não quero ser profissional, vou lá para me divertir. Tudo bem, mas se você vai para se divertir, você não necessariamente precisa se profissionalizar. Continue se divertindo, mas aceite essa, essa, essa necessidade do compromisso, porque beneficia a todos. Um com piloto, quando certeza. ele se compromete, ele está beneficiando não só a categoria, mas todos os outros pilotos. E isso é muito importante que as pessoas entendam que a união, nesse momento, para o Woodstock é fundamental. Com certeza, com certeza. E saindo um pouquinho desse assunto de Opala, o senhor contou contou uma história agora há pouco, falando que o senhor correu foi uma 24 horas de moto, é isso? De moto Isso, velocidade? foi em Cara, quanto, 1975. cara, que assim, o pessoal sempre teve aquela coisa, pelo menos no circuito novo, né? Não sei, circuito antigo se tinha, se rolava isso. O pessoal diz que Interlagos nunca foi para moto, Interlagos sempre foi perigoso para moto. E como que é vamos colocar assim, essa experiência, né? De poxa, uma corrida de longa, de moto, mano. Quanto tempo que eu não ouço falar sobre isso, né? No circuito antigo, como que foi essa experiência, essa adrenalina? Bom, isso é uma coisa assim interessante, porque Interlagos realmente ele não é um circuito para motocicleta, nem o de hoje, com todas assim áreas de escape que tem, ainda não é um circuito para motocicleta. Em princípio, o Brasil não tem circuito para motocicleta hoje em dia. Nunca teve. Tinha Jacarepaguá que foi adaptado, né? Mas mesmo assim ainda não é o que se vê hoje. Hoje o piloto cai, ele pode rolar, escorregar por centenas de metros sem se chocar com alguma coisa. Naquela época não, você tinha um guarda-reio do seu lado. Se você Nossa, caísse, provavelmente você ia bater nele. Por isso que, infelizmente, morriam muitos pilotos, né? Havia muita morte. Mas é assim, quando você é jovem, você se sente indestrutível, né? E você não pensa nisso. Você não corre pensando que você pode morrer. Você sabe que você não vai morrer, ainda que você venha a morrer. Mas você vai pela o prazer daquilo, da velocidade, do prazer da tocada com a motocicleta, que é muito diferente de automóvel. Então, e em busca de muitas coisas pessoais, né? E essa prova foi uma prova muito bacana, que nunca mais teve depois. Acho que teve 76, mas 75 foi uma prova muito bonita. Nós participamos com uma Suzuki 380. caramba, Haviam 60 motocicletas inscritas. meu Deus. E eu corria com capacete em Duma. A viseira era de ABS, uma viseira muito. Ela era esbranquiçava, não era uma viseira como a de policarbonato que nós temos hoje. Uhum. E eram dois pilotos só, não podia ter três, nem quatro, nem cinco, era dois, para correr 24 Caramba. horas. Obviamente, com aquele equipamento muito simples, né? E de nenhum proteção, praticamente. E nós largamos, era eu e meu parceiro, o Carlos Frota, e até a Suzuki era dele, né? Eu tinha uma outra, mas não foi para essa prova. E nós largamos com ela, ela estava original, por incrível que pareça. A única coisa que nós Cara, fizemos foi, nós treinamos, naquela época, já em 75, ficamos 6 meses treinando numa academia para aguentar, ter resistência física, orgânica, e construímos a motinho com um tanque bem grande, nós conseguimos correr 2 horas e meia com aquele tanque. Então nós caramba. pensamos, nós não vamos parar o mínimo possível para não perder muito tempo,
e vamos tocar os dois dentro de um tempo e manter esse tempo que a gente vai fazer uma boa corrida. E assim foi. Começamos a prova foi se desenrolando. Aí eu percebi que tinha pilotos, por exemplo, que paravam no box e caíam com a motocicleta, de tão cansados que estavam. E nós estávamos com um preparo muito bom. E para nós, nesse ponto, estava tranquilo. E outra coisa que a gente percebia é que quando você estava na madrugada, tinha piloto que diminuía muito o ritmo, com motos muito mais potentes. E a gente vinha chegando devagar, devagar. Com esse chegar devagar, ele percebia que a moto que vinha atrás não vinha muito forte. E começava a acelerar de novo, porque o farol alertava. Começava a acelerar outra vez e tal. E eu pensei, falei, bom, já sei o que eu vou fazer. Eu vou apagar o farol, né? Óbvio. Então, eu vinha lá com meu farol aceso, pá, pá, pá. Quando eu vi que tinha uma moto na frente, que eu estava chegando nela, eu apagava o farol. E ia sem luz, só seguindo, seguindo. Normalmente, eu gostava de passar a motocicleta no sol, porque o sol era uma curva de alta, e logo você descia, pegava o sargento, já entrava naquele miolinho, tal, 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 e tchau. Então, o que eu fazia? Eu vinha apagado. Quando eu estava chegando na motocicleta, faltando 1 metro, eu acendia. O piloto levava um susto, porque falava, nossa, chegou muito rápido. E eu passava. Ele não acelerava mais e deixava embora, porque ele falava, esse cara está andando muito forte e não dá para ir atrás. E assim a gente foi ganhando muita posição, entendeu? Foi muito legal isso aí. E no outro Caramba. dia, no outro dia de manhã, a gente estava bem ainda fisicamente. Inclusive, as voltas mais rápidas foram feitas no dia seguinte, já durante o dia claro. E estava correndo tudo bem. Nós tivemos ainda duas paradas, uma porque quebrou a corrente, perdemos Caramba. um tempo pelo box, e uma porque caiu a placa traseira do número e nós perdemos 3 voltas que não foram contadas, Puxa. porque a placa tinha caído. Aí colocamos uma nova placa, saímos outra vez, e assim foi. No final da corrida, a prova já estava faltando meia hora para terminar, e eu me peguei com uma Suzuki 550. Nós estávamos lutando pela 11ª posição. Nós estávamos em 11º, 12º, das 60 motocicletas. E se não fossem as Caramba. paradas, nós talvez chegássemos, contando depois, nós teríamos chegado em 6º lugar na geral. Então, Caramba. na geral, com a nossa 380, a gente estava brigando pela 11ª posição. E o que acontecia? Quando eu fazia a 1 e a 2, eu passava. No retão, ele me passava. Na 3, eu passava ele. Na reta oposta da ferradura, na reta para a ferradura, ele me passava. Na saída da ferradura, eu passava ele. Subia o lago na frente, na reta oposta, ele me passava. Aí eu fazia o lago Caramba. enfiado atrás dele, o sol atrás dele. Descíamos junto praticamente a reta do sargento. Na reta do sargento eu freava, fazia na frente dele e ia até a junção. Chegava na junção, o motor da 550, pá, 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 ele cruzava na minha frente. Então, isso foi até o final assim. Eu sabia que eu não ia Nossa. ganhar, mas eu falei, não vou dar moleza, eu vou fazer o que tem que fazer. E, Faz parte do show. e o mais bacana, cara, é que o público estava todo dentro da pista. Nossa. É, Então, não tinha arquibancada, não né? Não tinha tinha, essa. não tinha, mas o Mas, público mas tinha os invadiu a pista. lajão ali, era aquela coisa, os É, barrancos ali mas e não foi tal, por né? isso. A turma foi para prestigiar. Aquilo estava uma festa que você não faz ideia. Então, por Nossa. exemplo, imagina a linha de chegada, cria uma diagonal da linha de chegada até a tomada da 1, de gente. Caramba, tá Então, lotado. você passava pela linha de chegada e ia estreitando, ia ficando um funil. Na tomada da 1, tinha a última pessoa ali. Aí você Caramba, fazia 1, fazia 2, e aquele público tudo gritando, batendo palma. Você não faz ideia, cara. E a meu bandeirada Deus. a gente recebeu do Eloy Goliano, que era o diretor do Centauro Motor Clube. E foi, olha, cara, Uhum. foi a coisa mais linda do mundo aquela chegada. Eu já cheguei chorando, né?
E Nossa. receber a bandeirada e tal, e aquele público vibrando. Olha, foi coisa que você não vê mais e nunca mais vai ver mesmo. Mas eu tive esse privilégio de ter feito uma prova maravilhosa. Chegamos em 12º e Numa foi muito 380 legal. de 60 motos, vocês fizeram foi milagre. Foi a gente, exatamente, a gente manteve um ritmo constante, paramos o mínimo possível e conseguimos, do jeito que nós começamos, nós terminamos, aguentamos fisicamente, e os outros perderam muito com isso, porque Uhum. antigamente ninguém pensava em fazer exercício para correr. E o primeiro Sim. cara que começou com isso foi o Emerson Fittipaldi, na Fórmula 1. Ele já Sim, treinava, exato. foi o primeiro piloto. E nós treinávamos porque nós tínhamos um grupo de amigos, que inclusive eram os próprios mecânicos da categoria e tudo mais. Nós praticávamos boxe, nós fazíamos ciclismo, fazíamos fazíamos musculação. Naquela época era halterofilismo, não falava musculação, né? É, E, alterofilismo. então a gente corria na rua, nós não éramos assim sedentários. Nós realmente nos exercitávamos e fizemos um trabalho específico para as 24 horas. Isso ajudou muito, senão a gente provavelmente teria também assim chegado lá em 30º, 40º. E das Se 60 prepararam motos, como atleta mesmo, né? Se prepararam como como atleta atleta, mesmo, né? das 60 motos chegamos em 12º. Foi uma bela prova, eu diria. Ah, com certeza. Nossa. O senhor foi falando, assim, principalmente a parte ali que o senhor comentou que vinha brigando com uma 550, cara. Eu comecei, a minha mente começou como se fosse um filme, assim, eu comecei a imaginar aquela cena. Caramba, isso é emocionante demais, cara. Escutar uma história dessa, assim, é emocionante, cara. É É emocionante bacana. demais. Ah, Você ter torcida, não que era para mim a torcida era pelo espetáculo final dele, que estava bonito. E é pelo lógico que show, né? a gente tinha a nossa turma também que torcia por nós, mas a vibração do público, por isso que eu falo, automobilismo, motociclismo, o esporte a motor tem que ter a participação do público, senão a coisa fica sem graça. Eu pude ter esse prazer de sentir o que é o público batendo palma e gritando, e sabe, foi maravilhoso, cara. Então, por isso eu tento ver se a Woodstock consegue fazer isso, que eu acho que está conseguindo. É o que eu falo em toda a live aqui para o pessoal que nos acompanha. Gosta de automobilismo? Vai pro autódromo. Sai do Com sofá. certeza. Tipo, porque tem muito torcedor de sofá que fica no sofá olhando para uma TV, para uma tela de celular e falando bobagem no chat. Então, Tá larga o bom. celular, sai do sofá e vai para o autódromo. A emoção é outra. Você escutar, na verdade, um carro de corrida, uma moto, você só não escuta o barulho do motor, você sente a vibração do motor, você sente a vibração do carro. Então, cara, é uma coisa absurda, é o tipo da adrenalina que te vicia. Eu, quando fico, sei lá, 2, 3 meses sem ir pro autódromo, tem uma hora que eu viro pra minha esposa e falo, eu preciso ir pro autódromo. Porque cara, São Paulo é uma coisa assim que a gente se sente em casa, né? É o tipo do lugar que você tá conversando, daqui a pouco um carro começa a acelerar, se é na rua, você fica bravo, fala, meu, pelo amor de Deus, desliga isso aí. Mas lá no autódromo você para ouvir o ronco do carro. Você fala, meu, isso é maravilhoso. Isso é sinfonia. Isso é lindo de se escutar, sabe? Depois ver aqueles carros passando na reta a 200 e todos por hora, né? É, aquela freada do S, a gente assiste ali da curva do S, que ali eu acho que é um dos lugares que mais proporciona emoções diversas, Ali tanto para quem tá dentro quanto para quem tá fora. não, sem dúvida. Você vê aqueles carros chegando, né? Parece um monte de tigre. Eu costumo falar que a Stock Car é o som do trovão.
e que a Old Stock é o rugir do tigre. Com São certeza, diferentes. São com diferentes, certeza. ambos maravilhosos, mas cada um com a sua característica, né? Aqueles Exato. 6 cilindros são fantásticos. Nossa, aquilo ronca lindo. O Américo está perguntando de que lugar que vocês largaram nessa corrida de moto velocidade. Era assim, nós largamos na 29ª posição, pelo tempo que a gente Caramba! havia feito. E era largada tipo Le Mans, tá? As motos ficavam de um lado e os pilotos de outro. Então você Certo, corria, correto. pegava a motocicleta, começava a empurrar ela, porque ela não estava desligada. Você tinha que fazer ela pegar no tranco, pular em cima dela e sair. Então nós largamos, Caramba! era assim que era. Nossa! Ainda tinha que A empurrar. emoção já vem logo na largada. Não é como hoje Aí que eu- já sai acelerando, não. Você tinha que empurrar ela e fazer pegar. Nossa, era muito bonito, era bacana mesmo, cara. Eu sinto, assim, saudades dessa época, que era uma época muito romântica, lógico, né? Sim, Mas é como era, né? E o homem se adapta às suas épocas. Você vê que um ah, piloto dos anos 50 de Fórmula 1 não tem nada a ver com um piloto hoje do século 21, dos anos 20, né? São é bem diferente. dois homens completamente diferentes, fisicamente e mentalmente. Com Completamente certeza. diferentes. Hoje não daria para Audi fazer uma largada nesse esquema, deixar os carros de um lado, os pilotos chegar até o carro, Então, você sabe o ou que não acontece? permitem mais isso? Bom, e olha, tem tanta história. Pra você ter uma ideia, em todo final de prova nossa, nós cumprimentávamos e saudávamos o público fazendo zerinho. Isso era E a maravilhoso. administração do autódromo nos proibiu de fazer isso. Estamos tentando agora ver se a gente, que a gente traga isso de volta, porque é a festa, é a coisa mais bacana que tem, é uma saudação ao público, o público gosta, Com entende? certeza. Isso me chateia muito não ver isso acontecendo. Então não é culpa da Woodstock, isso é o problema de prefeitura, essas coisas, mas nós estamos trabalhando para tentar voltar com isso novamente. Isso é para dizer o seguinte: Ficou mudo. Ficou mudo. hoje você tem o cinto de segurança. Na época de Le Mans, não existia cinto de segurança. O cinto de segurança só foi introduzido no automobilismo no final dos anos 60. 68, 69, começou alguma coisa nesse sentido. Então, você não tem como entrar no carro, pôr o cinto, não é só pôr o cinto, tem que ajustar e tal. Não tem como mais fazer isso. É, Criaram, na época, uma situação que era assim: você ficava já no carro preso, todo pronto, o teu parceiro corria, batia no carro, ligava uma chave geral para você poder ligar e sair. Mas isso também acharam que era perigoso, e então acabou se perdendo. Eu ainda gostaria que isso pudesse ocorrer, e a gente fazer uma largada desse tipo, seria muito bacana. ia ser muito legal. A Gi está perguntando do porquê que não copia um pouco a NASCAR. Só um minutinho, a bateria está ficando fraca. Oh. A minha bateria está ficando fraca. Não a minha, a do meu celular. Então, a coisa é mais ou menos assim. Peraí, só um minutinho, deixa lá engatar aqui. Não, sem problema. Agora você tem que pensar mais. Eu acho que agora. Essas coisas têm limitação, né? Você sabe como é que é. É, Eu estou segurando a mão, que acho que é melhor. Então, entrevista ao vivo tem dessas também. tem essas coisinhas, né? É vida ao vivo show. Bom, havia me perguntado, você falou sobre. Quem fez uma pergunta aí? É, a Gi fez uma pergunta de por que a Audi não copia um pouco a NASCAR. Tá.
Bom, a NASCAR, como eu disse, a NASCAR tem uma tradição muito diferente da nossa, embora tenha semelhanças. A NASCAR praticamente anda mais em circuitos ovais, e nós aqui no Brasil não temos um circuito oval. E os carros da NASCAR, eles são carros preparados para oval. O carro de oval não tem nada a ver com um carro de circuito. A segurança é outra, toda a geometria de suspensão é outra, é um outro carro, na verdade. Então, o que a gente consegue fazer é exatamente isso, é trazer um passado de volta com essa característica de NASCAR no sentido social esportivo, né, de história, mas fica muito difícil você criar um carro tipo NASCAR. Nós precisaríamos de uma configuração totalmente diferente de autódromos e de carro para poder, então, executar esse tipo de prova, que eu adoraria, mas até o nosso circuito externo de Interlagos foi fechado, né? Você não pode fazer Sim. corridas externas, então tem outro tipo de uso e tudo mais. Quem sabe, nunca se sabe se mais para frente esse circuito não possa voltar. E aí nós vamos fazer umas corridas externas, com certeza. Eu ia te perguntar, eu ia te fazer uma pergunta nesse sentido. O senhor acredita que seja possível, com um pouco de boa vontade e muito investimento, resgatar o circuito antigo e deixar uma forma onde seja possível, dentro de Interlagos, diversos tipos de traçados? Não, é possível, lógico. Mas aí depende mesmo de uma questão comercial, né? A pista está lá, tirando o sargento, que demoliram a curva, mas do mesmo jeito que você desmancha, você refaz. Não há problema. Você pode manter esse circuito do jeito que está e você pode ter o circuito antigo também. Mas aí é uma questão mesmo financeira e de interesse comercial, que isso ninguém vai fazer isso se não tiver um plano para ter retorno financeiro. Não é só por coração. Nós faríamos por coração, mas Com obviamente certeza. o empresário investidor ele não vai fazer isso. É uma pena, mas vamos ver, quem sabe, né? Tem coisas que acontecem que a gente menos espera. Então, de repente, alguém vislumbre alguma forma de negócio para isso e, de repente, acontece. Bom, eu não cheguei a conhecer o circuito antigo de Interlagos, mas já vi várias fotos, já vi vários vídeos. Um vídeo, inclusive, do Emerson fazendo uma volta com o Maverick, Isso. narrando a volta. Aquilo é sensacional. Aquilo ali é o tipo de material que não tem preço, né? Entrou pro tesouro do, 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 do mercado automobilístico. Então, mas eu teria vontade de ver uma corrida, eu teria não, eu tenho vontade de ver uma corrida no circuito antigo, porque era maravilhoso aquele circuito, ele era mágico. Não, realmente eu tive esse privilégio, né, de ver as corridas como eram no começo. Tive o privilégio de também pilotar a motocicleta nesse mesmo circuito. E realmente Interlagos ele tem uma mística, ele ainda tem, sabe? Eu sinto em alguns pontos dele essa mística, mas naquela época, nossa, era maravilhoso, era maravilhoso. Realmente, se pudesse ter uma prova hoje, as pessoas iam adorar, porque principalmente provas noturnas. Você via aquele circuito, carro descendo, carro subindo, carro fazendo curva para a direita, carro fazendo curva para a esquerda. Parecia um céu estrelado, sabe? Era uma coisa Nossa, muito legal, muito bacana mesmo. uma pena que a nossa geração não tem, né? Mas o circuito atual, eu acho ele maravilhoso também. Eu acho um autódromo completo também, porque a gente tem curva de alta, né? A gente tem curva de baixa. A descida do lago ali, eu acho ela bem desafiadora. A subida do Laranjinha também é uma subida praticamente às cegas. Isso. Então, assim, ele é um circuito bem desafiador, bem completo.
Mas sempre tem aquela coisa, principalmente da gente que gosta do automobilismo, do tardo saudosismo, né? Do É, circuito antigo. exatamente. Legal. O tempo muda as coisas, né? Mas vamos lá, quem sabe no futuro aí algum investidor que tenha coração resolva fazer. Porque É, se você pensar, existem formas de se tornar rentável um empreendimento desse. Mas aí que está, existem várias formas de você rentáveis de investimento. O cara precisa gostar. Para sim. então ele falar, não, vou direcionar para cá e esse um projeto assim, vai funcionar e tudo mais. Mas vamos ver, né? Quem sabe? É aquilo que eu falei na pergunta, né? Um pouco de boa vontade e muita grana investida. É, Porque vai é, dinheiro para Dedéu ali, vai dinheiro é, para um boné ali. exatamente. Então, quer dizer, a boa vontade, eu diria, eu transformaria isso em coração, né? Sim, E, exatamente. e obviamente, isso seria talvez a bússola que direcionasse o investimento, porque você tem 360 graus de investimentos e você precisaria apenas de uma de um único rumo. E esse rumo, quem direcionaria seria o coração, na minha opinião. É verdade. Com certeza seria isso. Seu Paulo, a live, a nossa conversa tá maravilhosa, mas já Está estamos na, com 2 horas tá na já hora de estamos dormir, né? com 2 horas de live. Eu quero agradecer imensamente ao senhor por Imagina. ter aceitado o nosso convite. Eu sei que o senhor não é uma pessoa que participa muito de lives, mas o senhor tem muita história. Eu sei que ainda tem mais histórias aí. É, que, assim, a gente fica muito honrado com a presença do senhor, né, em ter aceitado, em estar aqui conversando conosco. E eu quero agradecer demais o senhor, a sua esposa aí por ter acompanhado a gente essas 2 horas, ter tido paciência conosco. Não, é um prazer. Eu quero pedir perdão para o senhor se eu falei alguma bobagem, se eu falei alguma besteira aqui. E, e é isso. Eu Não, confesso para o senhor que eu estava até um pouco apreensivo e nervoso um pouco antes. Falei, cara, eu vou conversar com o seu Paulo Solares. Ainda bem que meu dia hoje foi corrido, foi atarefado, então não consegui pensar muito nisso. Mas a vinda para casa eu falei, cara, é o seu Paulo Solares, mano. E imagina. agora? Não, que é isso. Olha, eu agradeço a você, agradeço ao programa e a todos que participaram, fizeram perguntas. Infelizmente, a gente não consegue responder a todos, né? É verdade. Imagino que talvez tenha mais algumas pessoas que peço desculpas, mas eu queria agradecer a todos vocês. Eu acho que esse seu trabalho é muito bom. Gostei das perguntas. Eu acho que você foi assim, esclarecedor naquilo que você tentou perguntar. Eu acho que a gente está aqui para exatamente isso, para servir, né? Então, para mim foi um É prazer verdade. enorme estar aqui com vocês e um grande abraço aí a todos e que nos encontremos lá em Interlagos, né? Para que a Com emoção certeza. continue de volta. Com certeza, com certeza. Pessoal, agradeço a todos vocês que participaram conosco, que nos acompanharam. Ficou pergunta aqui, gente, desculpa, tá? Não vai dar para fazer todas. Estão perguntando, inclusive, se vai ter Old noturna. Ah, não, tem que ter. Essa prova Tem que ter. noturna, ela já tem um nome, ela chama Irmãos Clemente, que é em homenagem ao Que legal. Virgil e ao Nilson Clemente, que foram os primeiros vencedores de provas longas com o Opala, em Show. 1970. Sensacional. Sensacional. Então, quem perguntou, está respondida a pergunta. Não vi quem foi, desculpa. Mas, gente, agradeço a todos vocês. Muitíssimo obrigado. Uma boa noite. Senhor Paulo, um grande beijo para o senhor e para sua esposa. Nos Muito vemos em obrigado. Interlagos. Com Até certeza mais. estaremos lá. Abraço a todos. Muito obrigado. Abraço, boa noite.